É um motivo de muita alegria estar aqui novamente com os irmãos. Já me sinto parte da família, né? Já me sinto amigo do pastor, né? Estamos conversando todos os domingos após a escola bíblica dominical. E as minhas crianças, quando ficaram sabendo que eu viria, já falaram, nós vamos juntos, né? Isso é bom, né? Acompanhando, é motivo de alegria ter os meus filhos juntos, né? Comigo, nesse ministério, que por vezes é árduo, mas que conta com a graça do Senhor nosso Deus. Me sinto família com os irmãos, somos da mesma família, né? Somos o povo de Deus. Eu não sabia, quando a irmã me contactou, eu não sabia que era a comemoração da reforma, né? Mas Deus me deu um texto que se encaixa, né? Na sua soberania, mesmo não sabendo o tema, Ele me deu um texto que se encaixa com este momento. Eu convido então os irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do primeiro versículo, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, diz assim: Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o teu Santo Espírito esteja operando, iluminando, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Senhor, compreender a tua palavra e aplicar a sua palavra conforme as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos falar de algumas expectativas que são encontradas em torno da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em torno do ministério pastoral. Eu sei que a igreja aqui tem um instituto, né, um curso teológico, e muitos se preparam para o ministério, muitos se preparam para servir melhor ao Senhor, mas o texto que nós escolhemos hoje, no texto, Jesus ele começa fazendo algumas perguntas ali no versículo 7, dizendo assim: Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que
vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Esse texto fala das expectativas. Existem expectativas em relação à igreja. Existem expectativas do povo em relação aos ministros. Existem expectativas do povo em relação ao que seja o reino de Deus. E a pergunta do Senhor Jesus, aqueles que estavam ali, o que vocês saíram a ver? A primeira coisa que Jesus fala, será que aquele homem, João Batista, o profeta, é como um caniço agitado pelo vento? Em outras palavras, é algo comum. É simplesmente alguém que não modifica em nada o cenário profético da nossa época, porque a cana era encontrada em qualquer canto, qualquer lugar. E as crianças faziam aqueles furinhos e tocavam, né? Algumas notas, só que quebrava muito fácil, caía no chão, eles pisavam em cima, e daí faziam outra, porque era facilmente encontrado em qualquer canto. E muitas vezes se pensa que um profeta, um homem de Deus, é um caniço, é qualquer um, pode se encontrar em qualquer esquina, não tem nada de especial. E muitos falam isso dos ministros do Senhor, né? Ah, que lá é pastor, e tem outro pastor aqui, tem pastora lá, e a gente tropeça como se fosse um caniço nesses líderes, que muitas vezes não são valorizados, porque podem ser encontrados em qualquer canto, substituídos. Mas Jesus também diz, mas o que vocês saíram a ver? O que vocês queriam ver? Qual era a expectativa de vocês? Um homem trajando vestes luxuosas? É outra expectativa que está lá no outro canto. E Jesus fala assim, olha, os que se trajam com vestes luxuosas estão nos palácios dos reis. É isso que vocês estão esperando encontrar? E muitas vezes essa expectativa do povo, ela se transporta também para a igreja. Muitos olham a igreja com desprezo. Ah, é só um povo, são os crentes, estão lá, ficam lá levantando a mão, não sabemos porquê. Igreja a gente encontra em qualquer canto, em toda esquina. E tem outros que falam, não, eu gosto daquela onde eles se vestem com roupas esplêndidas, né? E manifestam prosperidade. Jesus está perguntando, afinal, qual é a sua expectativa? Qual a expectativa em relação às coisas do reino de Deus? E nesse texto, Jesus então coloca tudo no seu devido lugar. Qual deve ser a nossa expectativa? O que é ser igreja do Senhor? O que é ser ministro do Senhor? O que é ser um homem de Deus? Porque o povo estava meio admirado, porque João Batista pregava no deserto. João Batista teve o privilégio de batizar o Senhor. João Batista é aquele que viu o Espírito descendo em forma corpórea como pomba sobre Jesus. João Batista é aquele que pregava o arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. É o precursor. E nesse momento em que Jesus fala isso, no versículo 1 diz que João Batista, no versículo 2, estava no cárcere. Estava preso. Ele jamais sairia de lá. Porque um rei fez aniversário, uma moça dançou, ele gostou da moça, gostou da dança,
e disse: eu lhe darei até metade do meu reino, se você quiser. Ela fala então lá com aquela senhora, e daí ela diz assim: ó, peça a cabeça do João Batista num prato. João Batista nunca saiu desse cárcere, exceto quando foram até lá, lhe cortaram a cabeça e levaram até o rei. Jesus está dizendo: o que você está pensando que é o ministério pastoral? O que você está pensando que é o ministério da igreja? Você pensa que é glamour? Você pensa que é riqueza? E Jesus começa a colocar as expectativas no seu devido lugar. Quando a gente está se preparando para o ministério, nós temos diversas ideias que vêm na nossa cabeça. O jovem seminarista tem muitos sonhos, né? E hoje em dia nós temos muitos exemplos na televisão, aqueles grandes pregadores andando de jatinho, né, com as suas mansões. E muitos pensam assim: não, meu ministério vai ser um ministério grandioso, glorioso. No entanto, este homem que foi degolado, Jesus, ele disse assim: de todos os que nasceram de mulher, nunca houve nenhum profeta maior do que João. Viveu até os 30 e poucos anos. E é o padrão do ministério profético. E nós ficamos pensando nos dias de hoje, se você está disposto a ser tão grande quanto João, que marcou a sua grandeza em ser obediente até a morte. Qual a expectativa em relação ao homem de Deus? Quando houve uma profecia a respeito de João Batista, está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos de Deus. Você quer ser um ministro do Evangelho? Você quer ser um servo de Deus? O anseio do seu coração deve ser grande, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. E por que ele era grande aos olhos de Deus? Por que ele tornou-se grande aos olhos de Deus? Ainda no versículo 15 de Lucas, capítulo 1, diz: ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Sabe o que significa isso? Ele seria um homem de disciplina, sabe? A vida dele seria fundamentada e baseada em disciplinas espirituais profundas. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a renunciar, você tem que aprender a andar no estrito limite do propósito e da vontade de Deus. Vida disciplinada, vida de oração. Uma vez, Jesus estava angustiado, convidou seus amigos para orar com ele, eles ficaram ali orando, ele foi um pouquinho mais adiante. Quando ele voltou, eles estavam dormindo, e Jesus nos dá uma pista do mínimo que ele quer da gente. Ele diz assim: vocês não conseguiram vigiar comigo nem por uma hora. Jesus estava dizendo: olha, o mínimo é 1 hora. Orando, buscando, se consagrando.
quer ver a igreja crescer, quer ver a sua vida se desenvolver, quer ver o seu ministério frutificar. O desejo do coração, ser grande diante de Deus e ter disciplina espiritual. Sem disciplina espiritual, não tem jeito. Acho que os irmãos já ouviram falar num pastor já falecido, que quando ele sentiu o chamado para o ministério, ele era muito jovem ainda, inexperiente, ele largou o emprego dele, disse, eu vou trabalhar para o Senhor, largou o emprego. E ele descobriu que ele largando o emprego, ele não tinha o que fazer, porque ele não tinha ministério, não tinha igreja, não tinha nada, né? Não tinha o que fazer. Sabe o que ele fez? Ele diz, bom, eu larguei a madeireira que eu trabalhava, então o que eu vou fazer? Eu sou funcionário do meu Deus, e enquanto eu não tiver lugar para pregar, lugar para ensinar, lugar para ministrar, eu vou orar. Ele trabalhava numa fábrica, numa madeireira, né? E na madeireira apitava lá o horário do início do trabalho, horário do almoço, daí o intervalo, daí apitava de novo para voltar. Ele disse, eu vou servir a Jesus assim. Dobrou os joelhos e 8 horas ele começava. Arrumou lá um lugar, uma casinha, e daí ele ficava orando das 8 até o meio-dia, quando tocava o apito da fábrica. Daí dava um intervalo, ele almoçava, tocava de novo, ele voltava e continuava orando até às 6 horas da tarde. Fez isso no primeiro dia, fez isso no segundo dia, dali a pouco ele descobriu que ele estava sem assunto, né? Ele, para falar com Deus, ele falava, pedia pela família, pedia pelo bairro, pedia pela cidade, pedia. E daí o que aconteceu? Começou a fluir as línguas espirituais, e ele começou a orar em línguas, intercalando com aqueles momentos de oração com entendimento. E assim ele passava, e passou lá o primeiro mês, e passou o segundo mês. Parecia que nada estava acontecendo. E o povo ouvindo falar que tinha um maluco lá que ficava trabalhando para Deus em oração durante o dia todo. E uma irmã de uma igreja chegou lá, bateu e disse, eu quero convidá-lo para ir lá na nossa igreja, então já que você fica o dia inteiro aí orando, né? E ele pensou assim, acho que o meu patrão, ele não vai ficar bravo comigo se eu não sair desse momento e ir lá participar de um culto. E ele foi. E ele olhou, enquanto estava o culto, né? Ele olhou para o lado e viu uma senhora. E ele olhou assim, e ele viu que aquela senhora, ele percebeu lá no discernimento espiritual que a senhora tinha um problema na coluna, que a senhora... E ele olhou, a senhora tem tal problema? Ela disse, tenho. Posso orar pela senhora? Daí o culto em andamento. E aquela senhora, como era de uma igreja tradicional, ela pensou, ele vai orar por mim depois, vai orar em casa, vai orar... E como ele não era, ele pensou, se ela pediu para orar, eu vou orar agora. Começou a orar. E daí todo mundo ficou preocupado na igreja, lá o homem lá orando no meio do culto, lá falando alto. O pregador disse para o diácono, corre lá. E quando o diácono estava chegando, aquela mulher, que ele não tinha percebido, mas estava de muletas, começou a glorificar a Deus e correr pela igreja. E todo mundo ficou espantado. E os olhos se voltaram para aquele acontecimento. E ele, assustado também, começou a chorar. E ele descobriu uma coisa. Ele disse que descobriu uma coisa. Ele descobriu sem querer o poder da oração.
talvez seja algo que a igreja moderna precisa redescobrir. Quando nós passamos pelos reformadores, quando nós passamos pelos avivalistas, inclusive tem um avivalista que os repórteres da sua época começaram a pensar: como é que esse homem consegue trazer multidões, como que esse homem consegue realizar essa mudança na sociedade? Começou a seguir aquele homem e teve que levantar cedo, porque aquele homem de madrugada estava lá no meio do campo, de joelhos dobrados, orando, e orava por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. Não pudestes vigiar comigo, nem por 1 hora, disse Jesus. Que saístes a ver no deserto uma cana agitada pelo vento, um homem vestindo trajes luxuosos? Mas o que saístes a ver? Pergunta Jesus. E Jesus diz, no versículo 9 do capítulo 11, afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho do Senhor. Jesus dá testemunho de João Batista. Vocês estão querendo ver um profeta? É muito mais do que um profeta, é um homem enviado por Deus. Enviarei, é o meu mensageiro, é alguém que tem uma mensagem transformadora. E olha a mensagem de João Batista, né? Eu creio que se hoje em dia nas igrejas nós fôssemos pregar que nem João Batista, acho que não sobrava um, né? Já pensou? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não digais, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus busca profetas, homens que falem a verdade, homens que não massageiem o ego, homens que falem em nome do Senhor, homens que toquem os corações, homens que anunciem a verdade da palavra de Deus, enviados por Deus, mensageiros de Deus, anjos de Deus, e que têm a convicção de uma missão. A missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Ele cumpriu a sua missão. Não precisou de muito tempo, né? Morreu novo. Mas nenhum profeta foi maior do que ele. Jesus coloca as expectativas no devido lugar. E Jesus, então, ele ensina algo que é para você agora. Que diz assim, no versículo 11. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino é maior do que ele. Nós vivemos na nova aliança, nós vivemos na era do Espírito Santo, nós vivemos no período em que o Espírito Santo já foi derramado no Pentecostes, nós vivemos na época da manifestação dos dons espirituais.
A igreja do Senhor é uma igreja onde o corpo de Cristo inteiro recebeu dons do Espírito Santo para serem usados na obra. E o menor é maior do que João Batista. E daí nós perguntamos, né, por que muitas vezes a igreja não causa o impacto? Quando eu falo isso, eu estou falando da gente lá em São José também. Mas por que muitas vezes a igreja não causa o impacto transformador da sociedade? No avivamento do país de Gales, porque no grande avivamento que houve no país de Gales, a sociedade foi totalmente transformada naquele país. Eu tive um professor que já é falecido atualmente, mas ele é do país de Gales, né? E ele próprio recebeu a influência do avivamento que há tanto tempo houve, porque repercutiu na história daquela nação. O grande problema daquela nação era a bebedeira, eram os bares, as igrejas praticamente fechadas, com bancos vazios. E daí tinha um garoto, um menino, novinho, que trabalhava numa mina de carvão, para ajudar no sustento da sua família. E ele levava a sua Bíblia na mina de carvão, e nos intervalos, ele lia a palavra de Deus. Até a Bíblia dele existe até hoje no museu, porque quando houve uma explosão na mina, a Bíblia dele queimou um pouco, então tem as marcas da queimadura, que aquele garoto levava para dentro da mina de carvão. E ele sai daquela mina de carvão, e o pessoal começou a dizer que ele era maluquinho, né? Sabe por quê? Dizia, aquele menino que conversa sozinho, que está andando nas ruas e fala sozinho. Sabe com quem que ele estava falando? Falando com Deus. Ele falava com Deus assim, ó, o Senhor do lado dele. Ele conversava com o Senhor. Ele orava ao Senhor o tempo todo. E um dia ele foi na igreja com um colega, e o pastor lá na frente pregou e disse que Deus poderia dar quantas almas você quisesse, se você buscasse com fé. Igreja vazia, aquele menino cutucou o colega dele e disse assim, será que Deus pode me dar 100.000 almas? E o colega dele olhou ele meio assim e disse, pode. E ele passou a buscar isso em oração. E sabe o que aconteceu? Ele foi orar. Primeiro dia estava ele, depois estava 2, depois estava 3, depois estava 10. Dali a pouco aquela igreja começou a orar junto com ele. Dali a pouco as outras igrejas começaram a ver aquilo e começaram a orar também. E daí a outra igreja começou a orar. E começou um grande movimento no país de Gales. E houve uma transformação tão grande, porque as pessoas diziam que se sentiam, até a irmã falou hoje, né? Eu creio que foi a irmã, as pessoas se sentiam atraídas para a casa de Deus. O indivíduo estava indo para o bar e sentia-se atraído, e entrava e havia aquela presença de Deus, e as pessoas caíam de madura na porta da igreja, arrependidas dos seus pecados. Isso começou a crescer, 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 crescer. E Deus teve que fazer, ou melhor, os líderes daquele país
os empresários, porque assim, ó, o carvão era carregado por burros, tá? Por animais. Só que aqueles animais eram muito maltratados, né? E eram xingados. E eles estavam acostumados a ser chutados, açoitados, xingados. Eles tiveram que treinar novos animais, porque houve um novo procedimento no comportamento daqueles mineiros, que já não xingavam, que já não maltratavam. As pessoas começaram a pagar as dívidas que deviam há tantos anos. Os lares começaram a se reconciliar. E aquele avivamento tomou conta do país. Nós podemos considerar que aqui é uma igreja pequena, né? Eu queria dizer para os irmãos que aqui nesse lugar pode começar um avivamento tal que pode transformar essa nação, que pode modificar corações, que pode começar aqui numa onda e terminar num tsunami da fé. Porque nós não somos uma cana agitada pelo vento. Nós somos o povo de Deus. E dentro de nós habita o soberano de todo o universo. Quem estuda o Sol, pensa assim, ó, quanta energia tem ali, né? Sabe quem que colocou cada molécula para fazer o Sol brilhar? É aquele que mora dentro dos crentes. O que o Senhor pode fazer se um de nós hoje resolvermos nos dobrar, que nem fez aquele homem que eu contei, né? E orar e se permitir ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está chamando. Deus te quer. Se você se colocar nas mãos dele, ele vai te usar. E esse boqueirão vai ser transformado. E Curitiba, e Paraná e Brasil. Eu teria algo mais para dizer, mas eu quero encerrar falando sobre a expectativa em relação ao método que Deus usa, sabe? Nós vivemos hoje uma época em que muitos métodos apareceram, né? Método de evangelismo, do G12, grupo familiar, célula e outro método. E às vezes as pessoas, vamos ganhar dividindo, trazendo prancha de surf, motocicleta. Então tem muitos métodos. Não tenho nada contra nenhum método, não. Mas o método de Jesus é melhor. Tá? E nós encontramos o método de Jesus na oração que ele fez, no capítulo 11, no versículo 25. Porque Jesus, ele continua no mesmo assunto e depois ele começa a orar dizendo, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Qual que é o método de Jesus, né? Diz: eu te louvo, ó Senhor, Pai, porque ocultastes dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sabe qual que é o método? A gente pode se desdobrar com métodos humanos, mas se o nosso método não for aquele velho método que o pastor conhece, que é o método do joelho no chão, que é o método da entrega, que é o método da renúncia, que é o método da fé, que é o método da submissão, que é o método da busca incessante pelo poder e graça de Deus. Nós podemos usar todos os métodos que for. Vamos produzir algo puramente humano. Mas a obra de Deus é sobrenatural e se faz através de um método também sobrenatural. É o método dos joelhos calejados e das horas de clamor debaixo da graça e do poder do nosso Deus. Deus quer usar a igreja. Deus já está usando, vai usar mais. Mas Ele chama você a se consagrar. Ele chama você a dizer nesse momento: olha, eu quero fazer diferença. Eu quero ser aquele menino da mina de carvão. Eu quero obedecer e crer naquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, sabemos que muitas vezes as nossas expectativas estão no lugar errado, Senhor. Mas nós reconhecemos, ó Deus, que quando nós colocamos os nossos olhos e a nossa expectativa em Ti, há poder, há capacidade transformadora de toda uma sociedade. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem muita gente nesse lugar. E eu peço, ó Deus, que cada um daqueles que foram tocados pelo Senhor e pela sua palavra, se levantem hoje como arautos, ó Deus, do Teu reino, embaixadores, e que essa sociedade seja transformada, ó Deus, através da instrumentalidade dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Passo então a palavra